do dia 10 de abril de 2020, por ontem, portanto. Autor, Vitor Ângelo Duarte Pascarreta, médico pela Universidade Federal de Pernambuco, oftalmologista, e pelos revisores subscreventes, Sami Schreb Steinberg, médico também da Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Biologia aplicada à saúde, e Rafael Macedo Cavalcante Coelho, também da Universidade Federal de Pernambuco, que é radiologista. Bem, o e-mail diz o seguinte: muitas informações contidas nesse texto já foram divulgadas nos dias anteriores pelo autor e pelos revisores em virtude de julgarem importante que grupos de pesquisa ainda ativos durante a quarentena pudessem ter acesso o quanto antes a essas e possivelmente desenvolvessem linhas de pesquisa cujos frutos ainda fossem úteis até o fim da pandemia. O presente foi elaborado sob urgência e pode conter erros gramaticais e metodológicos. Alguns dos modelos matemáticos comumente usados para a predição das curvas descritoras de epidemias desconsideram fatores que levariam a maior incidência em determinados perfis demográficos. Enquanto tais modelos possam ter grande valor em certos aspectos, é mister que analisemos também algumas particularidades demográficas que talvez não sejam especificamente determinadas no modelo. Isso posto, é necessário formular hipóteses viáveis para se explicar o porquê do SARS-CoV-2 focar em determinado perfil demográfico. O que nos chamou a atenção no caso do SARS-CoV-2 foi o seguinte: grande número de assintomáticos, pessoas sem os sintomas. 2. A discrepância dos sintomas entre pacientes de mesma faixa etária, uns com muita imunidade, provavelmente, e outros com pouca imunidade. 3. A maior incidência de sintomas graves em idosos. 4. As crianças apresentando-se praticamente todas assintomáticas ou oligossintomáticas. 5. Enorme diferença entre notificações de casos graves e óbitos entre regiões, dentro de pequena área geográfica, notadamente a Península Itálica. Bem, aqui o doutor fez um estudo mostrando uma diferença, por exemplo, entre a região do norte da Lombardia e a região do sul. Como o norte ele tem casos, um número de casos muito grandes, e o sul um número muito pequeno, levou-se em conta aí no estudo do doutor também a peculiaridade do tratamento dado pela saúde no sul e no norte. E aí verificou o doutor que no sul, sim, as pessoas foram muito mais vacinadas contra o sarampo do que no norte, mas isso vem depois. O estudo é bastante complexo, como disse. 6. A gravidade de mortalidade dos casos apresentou-se muito menor em áreas cuja população é pobre e malnutrida, aqui ele dá o exemplo da Venezuela, do que em regiões como o estado de Nova York, onde as pessoas não são tão pobres e bem nutridas. 7. A maior gravidade de casos em pequenas comunidades não vacinadas em razão de costumes, como, por exemplo, a comunidade racídica do estado de Nova York, onde o Dr. Zelenko, que iniciou o tratamento ambulatorial de hidroxicloroquina, azitromicina e zinco. Aqui no caso da comunidade racídica de Nova York, são comunidades, está dentro daquelas comunidades que recusam-se, por exemplo, a vacinação contra o sarampo. 8. O Brasil ainda não apresentou o caos no sistema de saúde pelo Covid-19 que a mídia esperava já para o início do mês de abril. O sistema brasileiro ainda não colapsou até 10/4, até ontem, de 2020. O Brasil fez campanha recente de imunização
em massa contra o sarampo, até aos 59 anos de idade, em virtude de surtos ocorridos com a entrada dos imigrantes venezuelanos e que mostrou que tínhamos uma má imunização contra o sarampo na população adulta até pelo menos 2019. 9. Buscamos nos bancos de dados de pesquisas médicas e encontramos artigos em cujos trabalhos se utilizou a vacina de sarampo modificada para induzir imunidade in vitro em ratos contra o MERS-CoV, o coronavírus que causou o surto no Oriente Médio em 2012. 10. Sobre Hubei e China foi feito um artigo de 2018, publicado no site Nature, que estudou o baixo perfil de imunização contra sarampo naquela população. Todos sabem que Hubei foi o epicentro da pandemia de SARS-CoV-2. E lá não havia, o sistema de saúde lá provavelmente não imunizou aquela região contra o sarampo. Daí mais uma vez a ligação. Onde não houve vacina contra o sarampo, os casos de SARS-CoV-2 mostraram-se em maior número. Bem, segue o e-mail dizendo: o autor do texto apresentou os sintomas. Ele próprio, o Dr. Vito, apresentou os sintomas de Covid: cefaleia, dor de garganta, tosse seca, dispneia intensa. Não havia exames disponíveis no momento na rede de saúde, no momento em que ele tinha os sintomas. Naquele momento, a rede de saúde estavam reservadas apenas aos pacientes internados. Não apresentou coriza, nem espirros ou outros sintomas respiratórios superiores. Fazia tratamento para refluxo com Dexilan 60 mg dia. Vale ressaltar que 2 semanas antes tratara a provável influenza com Tamiflu, com sucesso no tratamento. Os contactantes da casa, esposa e filho, a esposa e a filha de 2 anos do Dr. Vito, tiveram sintomas também, porém leves. A esposa do Dr. Vito teve sarampo na infância e a filha havia sido vacinada recentemente. Elas tiveram um sintoma mais leve que o Dr. Vito. Após a melhora dos sintomas de Covid-19, o autor realizou a sorologia para sarampo, a qual deu negativa. Com 33 anos de idade, havia vacinado em 1987 2 doses de vacina contra sarampo, MMR, e ainda assim tivera cachumba, diagnóstico clínico, e rubéola, quando em idade escolar. Análise dos índices. No padrão atual de imunização contra o sarampo, com vacina iniciada na década de 1970 em todo o mundo, temos as crianças priorizadas para recebimento da vacina, estando elas normalmente bem imunizadas. Sobre os idosos com mais de 65 anos, em algumas áreas, como o sul da Itália, houve grandes epidemias de sarampo que imunizaram esses idosos quando eram crianças ou adolescentes, em especial no pós-Segunda Guerra, diferentemente do norte. Por isso, ele faz essa relação, porque no norte há tantos casos e no sul quase nada. As epidemias de sarampo costumam ser tão mais graves quanto mais desnutrida e mal cuidada é a população, aí onde se vacinam mais. Por exemplo, as regiões mais pobres do Brasil sempre foram prioridade contra o sarampo. Eu, que sempre fui pobre, fui vacinado contra o sarampo, ainda menino, justamente porque começava-se pelas regiões mais pobres a vacinação contra o sarampo. E essas é que são as menos afetadas hoje. Bem, segue o doutor dizendo:
há uma clara sobreposição entre o mapa de casos de sarampo em surtos recentes na Itália e o mapa de casos notificados de Covid-19. É importante ressaltar que os casos graves e óbitos de idosos por Covid-19 no sul da Itália foi pelo menos uma ordem de grandeza menor do que aqueles do norte. O mapa de casos de sarampo em surtos mostra que a maioria dos casos foi no norte da Itália e que houve regiões no sul onde praticamente não houve casos. Os idosos do sul foram imunizados no passado pelas diversas epidemias do pós-guerra. Porque é preciso lembrar que o sul da Itália é, sim, mais pobre que o norte da Itália. Aqui ele nos trouxe também os gráficos mostrando essa diferença em número de casos no norte e no sul. Eu não tenho como colocar aqui na descrição, porque é um e-mail, mas os números são bastante detalhados. Ele nos dá também e-mails para a investigação dessa relação entre o norte da Itália, como vocês estão vendo aqui em azul mais forte, mais escuro, e o sul da Itália. Muito bem, sigamos em frente. Os idosos no sul da Itália foram imunizados no passado pelas diversas epidemias do pós-guerra. Aqui também, novamente, os mapas. Pois bem, aqui novamente os números. Ele diz aqui, a Lombardia, capital de Milão, tem 10 milhões de habitantes. A Campania, capital Nápoles, tem 5 milhões de habitantes. A Lombardia teve até o presente momento 39 mil casos de Covid confirmados. A Campania, 3.300. 6 vezes mais casos relatados proporcionalmente à população. Em 2017, Lombardia, 8 vezes mais casos de sarampo do que a Campania, 4 vezes mais proporcionalmente. Em exemplo recente, a Venezuela, que passa por grave crise econômica e política devido ao seu regime, foi assolada por epidemia de sarampo em 2019, levando também casos de países vizinhos, como o Brasil, em razão da grande diáspora do povo venezuelano em busca de alimento e meios de subsistir. Apesar da grande crise humanitária na Venezuela, os casos graves e óbitos em relação ao Covid-19 têm se mantido abaixo das expectativas internacionais. Um outro caso, por vezes, motivo de memes e razão do isolamento do regime político, a Coreia do Norte também relata poucos casos graves. Vale lembrar que na década de 90 houve a grande fome que matou milhões de norte-coreanos e que normalmente as epidemias de sarampo estão presentes em populações subnutridas. Após cerca de 25 anos do ocorrido, é de se esperar que os sobreviventes norte-coreanos tenham adquirido imunização contra o sarampo e agora são adultos ou idosos. O Dr. Zelenko, do estado de Nova York, que atua como médico da família numa comunidade judaica ortodoxa de cerca de 35 mil habitantes, foi impelido a criar um protocolo de tratamento ambulatorial off-label envolvendo hidroxicloroquina, azitromicina e zinco, ao ver sua comunidade largamente acometida por casos graves com dispneia de Covid-19. Algumas comunidades judaicas ortodoxas e algumas cristãs também fazem opção por não vacinar a população. O estado de Nova York apresentou surtos de sarampo em 2019, em virtude da baixa imunização da população. O estado de Nova York tornou-se epicentro de casos graves e mortes por Covid nos Estados Unidos. Assim como o norte da Itália, ambas regiões ricas e com surtos recentes de sarampo. O autor e revisor sabem do uso médico das vacinas, mas não estão fazendo juízo de valor sobre costumes religiosos de qualquer comunidade. Ele quer dizer aqui, nós sabemos a importância que é da vacina contra o sarampo,
mas não estamos julgando os motivos pelos quais as comunidades religiosas não permitem a vacinação. No Equador houve vacinação recente para sarampo em 2018, porém vacinaram apenas crianças e jovens até 15 anos. No momento estão apresentando proporcionalmente muito mais mortes por Covid-19 que no Brasil. Sugerimos estudos prospectivos de sorologia e vacinação com MMR em profissionais de saúde da linha de frente do atendimento a pacientes com Covid-19. Além disso, sugerimos estudos epidemiológicos mais aprofundados. E aqui ele dá uma série de endereços para aprofundar o estudo. Bem, seja como for, está aí um alerta, uma pesquisa interessante com muitos dados que podem sim fazer essa associação entre o Covid-19 e o sarampo. Regiões que foram mais vacinadas contra o sarampo, mostra o doutor claramente nos seus gráficos, têm os menores casos hoje. Existe também o problema da vacina vencida. Quem tomou há muitos anos pode ser que precise tomar novamente a vacina contra o sarampo, se esse estudo se confirmar. Agora, se não se confirmar, tomar uma vacina contra o sarampo é ainda, em últimos casos, uma vacina contra o sarampo. O que seria muito bem aconselhado pelo Dr. Vito. Bem, o Dr. Vito Pascaretta tem um gravíssimo problema em tudo isso. Ele é italiano, mas é brasileiro também. E aqui no Brasil nós temos um gravíssimo problema, como já dizia no passado, como já dizia o professor Olavo de Carvalho, no extinto e saudoso Close Speak. No Brasil, se você diz que tem uma ideia, logo vem outro brasileiro para dizer que não vai dar certo. Imaginem aquele cubo mágico que foi um sucesso nos anos 70 e 80. Se fosse criação de um brasileiro, não teria saído do papel. Alguém diria, não, isso aí não vai dar certo. Se a pessoa que descobrisse o cubo mágico dissesse, olha aqui, ó, descobri um negócio aí, acho que vai dar muito dinheiro para a gente. Não, isso aí não vai dar certo. Ou então o inventor do bambolê. Não era brasileiro, claro, porque se fosse brasileiro, o bambolê jamais teria existido. E não houve um jovem nos anos 50 e 60 que não brincou com o tal do bambolê. A Coca-Cola não podia ser brasileira, porque se um brasileiro dissesse, olha, descobri um negócio aqui meio acidentalmente, mas é gostoso. É ruim, não vai dar certo, esqueça. Pois é, nós brasileiros temos infelizmente esse costume. Então aconselho a ninguém dizer que o Dr. Vito Pascaretta é brasileiro. Ele é italiano, médico italiano, alerta governos do mundo inteiro, principalmente o brasileiro, que não atende telefone, não lê e-mail, assim por diante. Pode ser que o sarampo seja a chave para a solução do Covid-19.